de Mushoku, muitos de vocês devem estar curiosos sobre quem seriam os seres mais fortes que já apareceram no verso, mas será que você conhece algum deles ou sabe quem eles são? Se não, vem comigo que eu vou te falar sobre todos eles já agora. E aí galera, beleza? Que fala o Art, começando aí, partindo do princípio, esse vídeo vai conter spoiler, então se quiser, cola em outro vídeo, mas se quiser prosseguir, prossegue por sua própria conta e risco. E, a princípio, essa é uma lista que eu preparei para vocês estarem dando uma olhadinha em quem são os mais fortes no verso de Mushoku Tensei, mas se quiser, pode rolar parte 2, só vocês deixarem o like. E claro, já comenta aqui embaixo qual é a sua lista, ou qual é a listagem do mais forte pro mais fraco, que vocês acham que poderia estar nesse grupo aqui. Com certeza muita gente vai discordar de mim, mas enfim, fechando agora, vamos continuar. E o primeiro que eu vou estar falando nessa lista é o Bad Guy, que pra quem que não se lembra ou viram, a segunda temporada agora de Mushoku Tensei acabou de aparecer dentro da academia de magia, e não se deixe enganar, só pelo fato de ele ter se deixado ser atingido pelo canhão de pedra do Rudeus. Esse cara é extremamente poderoso a ponto de ser um dos apóstolos do Hitogami no passado, e isso é único exclusivamente pelo fato de ele possuir a armadura do deus lutador ou deus da técnica, Laplace, no passado, já que, como muitos de vocês que acompanham os meus vídeos já devem saber, o Bad Guy acabou sendo enganado pelo Hitogami, achando que ele ia ter que bater um novo X1 junto da Kishirika pra proteger eles do Laplace, sendo que o cara só tava indo ali pra conversar, mas como o Hitogami não era bobo nem nada, ele já meteu um migué falando que na verdade o Laplace tava indo ali justamente para tirar satisfação com os dois naquele momento, e ele sugeriu, né, entre aspas, que seria uma boa ideia ele ir atrás da armadura do deus lutador pra poder lidar com essa ameaça. Bom, resultado, acabou que a luta deles foi tão intensa que o Bad Guy conseguiu dividir o Laplace em duas entidades diferentes, que no caso seria o deus lutador Laplace com a sua forma dracônica e o deus demônio Laplace, que ao final da sua guerra teve que ser selado porque era extremamente poderoso. Prosseguindo agora, a gente vai estar falando do Randolph Mariani, que pra quem não sabe, atualmente é reconhecido como o atual deus da morte entre os 7 poderes, e ele obtém esse título único e exclusivamente pelo fato de ele ser um dos poucos que acabou conseguindo sair com vida da guerra Laplace anteriormente, o que com certeza é uma coisa pra poucos, já que de todas a galera que foi se reunindo com, por exemplo, a galera que tava junto do Peruche e os 7 poderes, só alguns desses dois grupos conseguiram sobreviver no processo, mas já atualmente o Randolph atua trabalhando pro irmão do Zanoba, ou seja, o cara se tornou guarda-costas do Pax após ele ter virado um rei, e isso de certa forma aconteceu justamente pelo fato do Pax e a esposa dele serem os únicos que acabaram gostando da comida do Randolph, já que quando terminou a guerra ele tentou ir pro ramo diferente das batalhas, tentando se tornar um chefe dentro da cidade dos dragões depois que a guerra acabou, só que isso meio que foi por água abaixo porque ninguém gostou da comida dele e eventualmente ele teve que fechar, se tornando novamente um guarda-costas para poder sobreviver. E para vocês terem noção, esse cara é tão absurdo, mas tão absurdo, que só a presença dele foi o suficiente para fazer com que o Rudeus e o Zanoba já tentassem atacá-lo com tudo. Seguindo agora, a gente vai estar falando do Rudeus, e não se deixe enganar galera, mesmo que essa galera que eu tenha falado anteriormente seja extremamente poderosa, o Rudeus também não fica para trás, afinal ele é um cara que atualmente, como a gente tem visto dentro da academia de magia, tá tentando pesquisar novas magias e tentando aprender a como fazer novos aparatos mágicos, como a gente vai ver na segunda parte do arco da academia dentro de Mushoku Tensei, já que se não fossem as pesquisas que ele, o Cliff, a Nana Roche e o Zanoba estavam fazendo, provavelmente ele não conseguiria um braço extra depois que ele lutou com a Hydra, assim perdendo o seu braço original, ele não conseguiria ter êxito em conseguir decifrar a magia de teleporte desse modo, chegando ao continente de Bregarito bem antes do que era esperado pelo grupo do seu pai, fora que, se eu não tô enganado, ele e o Zanoba e a Julie junto com o pessoal deles tentaram fazer uma réplica da armadura do deus lutador Laplace, que inclusive ele até utilizou para tentar sair na porrada com o Ostrod. Mas se vocês acham que só isso é pouco, saiba que o Mirai Rudeus, ou Rudeus do futuro, é o cara que basicamente jogou milhas de joelhos, além de ter destroçado todo o reino da Ariel depois do que eles fizeram com a Sylvie durante a sua ausência. E se isso não for o suficiente, ele conseguiu achar um modo de botar o Hitogami pra ir de arrasta pra cima e voltar no tempo pra botar o seu eu mais jovem pra executar esse plano junto com o Deus Dragão. Indo com mais uma agora, a gente vai estar falando da Toph Eratoph, que pra aqueles que não sabem é uma das Lords Demônios que existem dentro do mundo de Mushoku Tensei, e é extremamente roubada ao ponto de sempre ter saído na porrada com o Rei Dragão blindado Perudius, e ainda saiu num X1 ferrado com a família do Rudeus e o próprio Rudeus no processo
de duas circunstâncias, onde na segunda a gente viu que a família do Rude só ganhou pelo fato de eles estarem bem preparados e tinham planos, e na primeira eles meio que acabaram sendo salvos pelo Perudes, que aliás é o próximo que a gente vai estar falando nessa lista. Chegando agora com o Perude, ou o cara que tem basicamente um castelo flutuante para ir para qualquer lugar, dá para dizer que no futuro, assim como o Ostrad, ele também vai ser um dos caras que vai ter muito apreço pelos filhos do Rudius, eventualmente, mais especificamente o segundo filho que o Rudius vai ter com a Sylvie mais pra frente. Fora que foi ele que foi um dos caras que acabou ajudando o Rudius na magia de teleporte, e não se engane, galera, ele é um cara que tem um vasto conhecimento e desenvolvimento quando o assunto é magia, já que se não fosse por ele, como eu falei anteriormente, o Rudius estava ferrado na mão da Toph, e pelo que parece, ele e a Toph já tinham se enfrentado várias vezes durante a Guerra Laplace no passado, ou seja, provavelmente ela devia estar do lado do Laplace naquela época, e por isso eles acabaram entrando em um embate, onde pelo diálogo que a gente teve, provavelmente a Toph sempre deve ter levado a pior, e nesse processo a gente também vê que depois desse breve papo, eles acabaram entrando em um combate onde o Perudes não levou nem 2 segundos para lançar uma magia onde ele pediu para geral se abaixar naquela hora, e um clarão surgiu de tudo isso. E se eu não tô enganado, o resultado dessa magia foi a Toph sendo basicamente dividida em 2, ou pelo menos sendo gravemente ferida a ponto de eles conseguirem escapar sem nenhum problema. Partindo pro próximo, agora a gente vai estar falando do Laplace, e eu não tô falando do deus da técnica ou deus demônio, eu tô falando sim do general deus dragão demoníaco Laplace. Bom, naquela época ele ainda não era reconhecido como um deus, mas enfim. Originalmente o Laplace foi incumbido da missão de poder utilizar de todos os seus recursos para poder aprender todas as técnicas e habilidades mágicas para poder ensinar pro Ostrad no futuro, só que tudo isso foi por água abaixo, porque a gente viu que todo o conhecimento que ele conseguiu e adquirindo conforme o tempo foi passando foi em vão, simplesmente porque quando ele saiu no X1 contra o Badgat, após ter a sua armadura roubada, o cara foi dividido em 2, onde cada um tinha metade das memórias para poder realizar o plano do primeiro Deus Dragão, ou seja, provavelmente não ia ser possível mais executar esse plano, já que a gente viu que eventualmente o Deus da técnica Laplace acaba assumindo dentro da história, e o Deus Demônio acabou sendo selado pelo fato de nem o Ostrad, junto com os 7 poderes, e nem mesmo o dragão blindado Perudes conseguisse mandar o cara de arrasta pra cima. E se esses caras já eram poderosos separados, imagina eles juntos, com certeza não era algo ou um oponente que qualquer um poderia enfrentar. E agora, tendo mencionado o primeiro Deus Dragão, é ele que a gente vai estar falando agora, porque pelo fato do Hitogami ter manipulado o Deus Dragão, tendo matado a esposa dele no passado, a gente viu que o cara é extremamente poderoso, ao ponto de sair destruindo nações e mundos inteiros simplesmente para saciar sua raiva pela morte da sua esposa no passado. E não satisfeito com isso, após de descobrir quem na verdade foi o principal culpado de toda a situação, ele acabou selando o Hitogami mesmo no seu leito de morte, lançou as 3 maldições para que o Hitogami não alcançasse o Ostrad de forma alguma, mas a gente sabe que o Hitogami ainda conseguiu meio que subverter todas essas maldições para poder tentar impedir a morte dele, e ainda fez com que o Laplace acabasse sendo separado mais pra frente, além de mandar o Ostrad pro futuro 10.000 anos no seu leito de morte. Isso inclusive é uma coisa que eu nunca entendi, porque se existia um jeito de usar magia temporal para ir pro futuro, será que não poderia ser possível o Ostrad tentar ensinar de alguma forma, ou o Perudes tentar ensinar de alguma forma pra Nana Roche? Quem sabe do que eu tô falando é porque viu o meu vídeo antigo da Nana Roche e o porquê que ela veio parar nesse mundo. Mas fica aí o questionamento. Vindo com mais um, agora a gente vai estar falando do Hitogami, que não se deixa enganar, galera. Mesmo estando selado, é extremamente poderoso ao ponto de conseguir manipular qualquer um que seja desse mundo de Mushoku, fora o fato de que ele também é extremamente poderoso. Não tão poderoso quanto o pai do Ostrad, ou talvez até o próprio Ostrad, mas de certa forma acaba chegando lá, porque a gente sabe que ele foi o responsável por usurpar o lugar do deus humano após ter matado ele no passado. E a título de curiosidade, essa forma que a gente vê do Hitogami provavelmente não é a sua forma original, e sim uma forma que ele acabou copiando do deus humano. Ou seja, com certeza a luta entre o Rudius e o Hitogami e o Ostrad e os demais que vão estar presentes dentro desse combate quando rolar, com certeza não vai ser fácil. E seguindo com o penúltimo dessa lista, a gente vai estar falando do Ostrad, que atualmente é o cara que ocupa o posto de Deus Dragão e também é um dos caras mais poderosos, se não o cara mais poderoso do verso de Mushoku Tensei no presente, já que pra quem não sabe ou não viu a primeira temporada, ele desceu o sarrafo no Rudius na primeira luta e também vai fazer a mesma coisa na segunda luta, só que lógico, com um pouco mais de dificuldade, já que o Rudius já vai estar com um plano e bem mais preparado pra esse combate. Sem falar que a gente viu que ele desceu o sarrafo em vários outros personagens, como o próprio Alexander Bray Black, que era o antigo deus do norte no passado, só que ele acabou tomando um pau pro Rudius e eventualmente não durou nem 10 segundos numa luta contra o Ostrad,
somente no segundo round. Fora que a gente também teria, no caso, o Deus da Espada, que atualmente é o mestre da Ares e da Ghislaine, que também é outro que não durou nem muito tempo contra o Deus Dragão. Só que talvez agora ele poderia até durar um pouquinho mais, já que ele refinou todas as suas habilidades e estilos que ele sabe depois da sua primeira derrota. Mas isso não muda o fato, galera, que provavelmente o Ostrod atualmente é o cara que é mais imbatível, Deus de Mushoku Tensei. Como uma menção honrosa, eu vou estar falando da 10ª dessa lista, que é a Kirishika. Mas galera, calma, não tô falando da Kirishika de agora, que é conhecida como um meme e uma pateta completa. Eu tô falando da Kirishika das antigas, a raiz. Porque pra quem não tá ligado, a Kirishika é a filha do deus demônio, e como tal, ela também é absurda, ou era absurdamente roubada no seu tempo de glória como uma imperatriz demoníaca, já que ela possui seus olhos demoníacos e, pelo que foi explicado, ela atualmente só pode dar ou doar 6 ou 7 olhos demoníacos para outras pessoas, enquanto o restante ela só poderia usar em caso de extrema necessidade, já que seria meio que o super trunfo dela caso ela entrasse em uma batalha real, fazendo com que todos esses olhos que são extremamente perigosos fossem uma coisa implacável para qualquer um que cruzasse o caminho dela dentro do campo de batalha. Só que isso não vem absolutamente do nada, né, galera? Porque provavelmente ela deve ter uma espécie de rebote no processo, caso contrário ela conseguiria usar a qualquer momento. Mas me contem aqui embaixo qual é o personagem que vocês não esperavam ver nessa lista, ou qual é o que vocês acharam que era mais forte nesse momento. E se vocês quiserem, vai rolar parte 2, mas para que isso aconteça, você tem que estar inscrito no canal e deixar o like. Fora que você fazendo isso, você contribui para que a gente saiba que vocês estão curtindo o conteúdo, e se puder, desse modo, ativa o sininho, porque ajuda o YouTube a poder entregar o conteúdo para você, fechou? Então por hoje era isso, galera, valeu, falou, fui.